Boa noite para todos que estão ao vivo conosco aqui, começando a nossa terça-feira de revisões. Eu sou o professor Daniel Lamonier, professor de Direito Constitucional, de Direito Administrativo. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês para a nossa jornada de hoje. Começo com o Constitucional. Na sequência, vocês terão Língua Portuguesa com a professora Luciane e, para fechar a noite, Direitos Humanos com o professor Paulo Oliveira. Então temos uma noite cheia de estudos pela frente. Sejam então todos bem-vindos. Arregassem as mangas que é hora de trabalhar. Bom, vamos começar com o Constitucional. Seguinte, em Direito Constitucional eu vou dividir o nosso conteúdo hoje com Detona no sábado, para evitar repetição e para a gente passear por mais pontos do edital. Vou começar agora com revisão, lembrando que é revisão é objetiva, é rápida. Vou falar sobre nacionalidade. Preparado aí? Tá bom. Sobre nacionalidade, quais os cuidados? Vamos lá. Primeiro, sobre os tipos de brasileiro. Eu tenho o brasileiro nato e tenho o brasileiro naturalizado. Nato e naturalizado. Qual a diferença dos dois? Quem é nato? Quem é naturalizado? O nato é o original de fábrica, ou seja, é aquele que nasceu, ele não pediu para ser brasileiro, mas ele é brasileiro. Então, é brasileiro nato, pelo critério do sangue e pelo critério do solo. Então é o seguinte, nasceu no Brasil, brasileiro nato é. Não me importa quem é a mãe, não me importa quem é o pai, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Mas cuidado, tem uma exceção. E aí, banca gosta de perguntar da exceção. Se nascer uma criança aqui no Brasil, e a mãe e o pai forem estrangeiros, mas não qualquer estrangeiros, eles são estrangeiros que trabalham para o país de origem deles. Ou seja, eu estou falando aqui de embaixadores, eu estou falando de oficiais no consulado de um outro país. Então, eu tenho um casal, esse casal é do consulado da China e tem um bebê no Brasil. Esse bebê não será brasileiro. Uma resposta aqui ao respeito às relações internacionais. Mas cuidado. Agora, se eu tenho um casal de chineses e eles têm um filho no Brasil, mas eles estão no Brasil trabalhando para uma empresa chinesa que está aqui no Brasil, ou uma empresa qualquer, não importa de quem seja, nesse caso, a criança é brasileira. A diferença é, para quem que eles estão trabalhando no Brasil? É para a China ou é para uma empresa privada? Se for para a China, não vai ser brasileiro o filho. Agora, se é para qualquer outra empresa privada, estão de férias, né, estão curtindo aqui o carnaval no Brasil, essa criança será brasileira. Agora, saindo do critério do solo, vamos para o critério do sangue. Como assim, Daniel? Filho de brasileiro que nasceu no exterior. Então imagine eu, Daniel, eu e a Paula, minha esposa, nós estamos no exterior. E aí nasce o segundo filho nosso no exterior. Vai nascer o irmãozinho do Miguel, nasceu lá. No que nasce no exterior, o irmãozinho do Miguel é brasileiro, porque o meu sangue e o da Paula são de brasileiros. Aliás, não tem que ser do casal como um todo, basta um. A mãe ou o pai, se for brasileiro, o filho será brasileiro. Agora, cuidado. Quando nasce esse filho no exterior, esses pais precisam fazer o registro do nascimento no consulado brasileiro. Aí tá perfeito, melhor dos cenários. Mas e se os pais não soubessem disso? E se os pais tiverem esquecido disso? Aí a burocracia pega. Porque pela Constituição, lá no artigo 12, essa criança vai ter que crescer, atingir maioridade, 18 anos, vir morar no Brasil. E aí ela pede o documento de brasileira nata. Então, cuidado, se não fizer o registro, tem que esperar ter 18 anos de idade para conseguir o documento de brasileiro nato. Certo? Agora, e o naturalizado? Naturalizado é o falsificado. Eu falo isso só para você conseguir anotar na sua cabeça na hora da prova. Naturalizado é aquele que não era brasileiro. Ele não nasceu brasileiro. Ele tinha uma outra nacionalidade. E ele veio parar no Brasil. Veio para cá, gostou da nossa cultura, gostou aqui da nossa feijoada, do nosso acarajé e fala, quero virar brasileiro. Bacana! Quais são os requisitos para virar brasileiro? Depende. Se, pela Constituição, artigo 12, se ele veio de um país que fale a língua portuguesa, só precisa de 1 ano morando no Brasil e idoneidade moral. Tem que ser uma pessoa boa. Agora, se veio de um outro país que não fale a língua portuguesa,
Aí, pela Constituição, o bicho pega um pouquinho. Porque ao invés de 1 ano, eu vou precisar de 15 anos, tá bom? 15 anos morando no Brasil, também com idoneidade moral, tá bom? Para poder virar brasileiro. Nos dois casos, não tem esse negócio de naturalização automática, do tipo, ah, você tá morando no Brasil, toma a nacionalidade. Não, ele vai ter que pedir para virar brasileiro. E aí consegue, nesse caso, virar. Beleza? Tá bom. Outro ponto, em nacionalidade. Eu posso ter tratamento diferenciado entre o nato e o naturalizado? Posso. Cuidado, pense em soberania. Todo mundo naquela linha nossa de substituição do presidente da República, só nato. Lembra? Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Só que no caso do presidente do STF, os amiguinhos dele vão junto. Todos os ministros do STF. Por que isso, Daniel? Porque ministro do STF é que dá a palavra final sobre o que é a Constituição. Então isso é soberania. Todos natos. Outro, vamos pensar a pegadinha de prova normal. FCC faz, VUNESP então, né? Que hoje é a prova da VUNESP, mas a VUNESP faz demais também. Forças Armadas, oficiais natos, porque vão defender o Brasil numa guerra. Só que a pegadinha é, tem um ministro do Poder Executivo que obrigatoriamente, só um, tá? Que obrigatoriamente é brasileiro nato. Qual? Na prova, preste atenção. A prova vai colocar para vocês na questão que é o ministro da Justiça. Errado! Por quê? Você tem que pensar o seguinte, quem defende o Brasil na invasão do Paraguai? O Paraguai invadiu o Brasil, né? Descobriu aí essa espionagem em Itaipu. Então vai lá, vai invadir o Brasil agora, manda o exército defender. Tá bom, aí você lembra, oficial do exército tem que ser nato. E onde fica o exército na estrutura do Poder Executivo? Fica no Ministério da Defesa. Então é o ministro da Defesa que tem que ser brasileiro nato, beleza? Fechou. E toda a carreira diplomática também de brasileiros natos. Outro ponto que pode cair em prova de diferença, extradição. Brasileiro nato pode ser extraditado? Nato, nunca. Robinho, nunca. E o naturalizado? Depende. Se o naturalizado tiver cometido um crime comum é um furto, um latrocíniozinho qualquer, não é? Um homicídio, enfim, estava ali à toa. Nesses casos, ele poderá ser extraditado para cumprir pena naquele país que o condenou, se o crime tiver acontecido antes da naturalização. Porque pensa, aqui é o momento da naturalização. Eu estou cuidando lá do processo no Ministério da Justiça de naturalização. Eu, Daniel, percebo que esse indivíduo tinha acabado de cometer um latrocínio. Eu vou garantir a ele a naturalização? Ele é gente boa? Ele tem idoneidade? Não, então eu nem daria naturalização para ele. Ele seria um estrangeiro no Brasil. E estrangeiro, de um modo geral, pode ser extraditado. Então, cuidado. Se ele é um brasileiro naturalizado, cometeu um crime comum, se o crime comum foi antes da naturalização, extradita. Agora, se o crime comum foi praticado depois que ele virou brasileiro, aí, meu amigo, não vai extraditar, certo? Tá, mas crime comum. Só que a Constituição Federal tratou também de falar sobre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Aí o bicho vai pegar, a casa vai cair. Se for tráfico ilícito de entorpecentes, não importa o quando, esse naturalizado poderá ser extraditado, tá bom? Pode ser antes ou depois da naturalização. E para fechar, nacionalidade. Vamos lá. Perda da nacionalidade. Tem duas formas. Eu tenho a perda punição ou a perda renúncia. Perda punição, eu estou falando daquele brasileiro naturalizado, só para ele, tá? Punição é o naturalizado. O naturalizado fraudou o processo de naturalização. Ele entregou documentos falsos para comprovar tempo ou que ele era gente boa, né? Idoneidade. Fraudou. Fraudou, vou cancelar. Outro caso, cometeu um ato contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. O cara estava aí participando de ato de terrorismo, soltando bomba no Brasil. Era brasileiro naturalizado? Cancela a naturalização. Tá bom? Segurou isso? Pegou? Agora vem um ponto de prova. Como que eu faço essa perda? Como que eu declaro a perda? Preste atenção. A perda, decisão judicial. Tá bom? Não é do executivo. Eu vou cancelar a naturalização, vou arrancar a roupa do sujeito contra a vontade dele. Quem faz isso é o judiciário. Agora, e a renúncia? Ah, na renúncia o cara fala, não quero mais ser brasileiro. Toma, tira a camisa, tirou a camisa, deixou de ser brasileiro, tá? Tá bom, mas tem uma condição.
ele tem que ter uma outra por baixo. Então agora eu, Daniel, só tô com essa aqui, ó. O aprovar já aqui, já vocês, todo mundo aqui aprovado. Então só tô com essa. Imagine que essa aqui é minha camisa da seleção brasileira, né? Só para poder fazer um vínculo com nacionalidade. Eu posso renunciar? Só se eu tiver a outra de baixo. Tem uma de Portugal embaixo, tem uma da França, beleza. Se eu tiver só com a brasileira, Por que isso? Porque não se pode tornar apátrida, que é aquele sem pátria, certo? E Daniel renunciou, mas arrependeu, bateu um arrependimento depois, né? Porque aí não vai poder ocupar cargo público, não vai poder fazer o concurso da defensoria, não vai conseguir participar de outros programas, às vezes nacionais, como Minha Casa Minha Vida, não vai poder participar de eleição, arrependeu. Dá para voltar a ser brasileiro? Dá. O nato arrepende e aí ele volta a ser brasileiro. Bom, tem todo um protocolo que não está na Constituição para isso, mas ele arrependeu, ele consegue voltar a ser brasileiro nato. E o naturalizado, aí ele passa pelo processo de naturalização de novo. Ok? Fechamos nacionalidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre direitos sociais. Então, mudando o tema, direitos sociais. Agora a parte mais doutrinária para a prova de vocês. Ponto 1. O princípio, a teoria da vedação ao retrocesso social. Simples, simples. Eu tenho um programa social, saúde, educação, tá bom? Assistência social. Eu não posso piorar a prestação. Eu mantenho ou eu melhoro em tempos de normalidade, tá? Não posso piorar a prestação. Outro ponto também importante, reserva do possível. Reserva do possível. Cuidar de direitos sociais é algo caro. Cuidar de direitos sociais é algo caro. Por quê? Pensa, escolas públicas, UBSs, UPAs, gente, isso é caro. Hospitais, é caro. Vacinação, medicamento, tá bom? Tudo muito caro. E aí, muitas vezes, o Estado fala, não dou conta de te entregar esse medicamento, ou não dou conta de abrir mais vagas em creches públicas porque faltou dinheiro, ou faltou professor, ou faltou carteira para colocar o aluno, né, na sala de aula. Isso é a desculpa que o Estado dá para não entregar tudo o que deveria entregar. Então, veja, reserva do possível é quando o Estado, sentido amplo, quer limitar a oferta dos serviços sociais. E é quando fala, não tenho dinheiro, que é uma limitação de orçamento, não tenho profissionais, não tenho agentes públicos suficientes, aí é uma limitação de pessoal, ou não tenho material, não tem esse medicamento disponível lá na farmácia que produz, ou seja, no farmacêutico não está conseguindo produzir. Ou não tenho respirador no hospital porque a indústria não faz o respirador. É a desculpa para a reserva, tá bom? Quanto a material. Beleza? Só que eu tenho um outro ponto, que é o adversário da reserva do possível. É o mínimo existencial. Então, de um lado, o Estado vai alegar que não dá conta, reserva do possível. De outro lado, a Defensoria, em especial, vai dizer o seguinte, ô Estado, eu entendo que você tem suas queixas, que você tem suas limitações, mas Estado, cara, tem um mínimo que você tem que dar conta. Esse mínimo essencial, ele é vinculado à dignidade da pessoa humana. Então, olha, você pode não ter um super de um hospital, mas o leito para atender, tá bom? Aquele meu assistido você tem que ter. Tem que ter ali o leito na UTI para poder internar. É o mínimo. Pode não ter o luxo de um hospital, né, bonitão, um Vila Nova Star, mas você tem que ter um leito para poder internar aquele indivíduo. Tá bom? Então, tem que ter um mínimo existencial que está vinculado à dignidade da pessoa humana. Outro ponto, programa de transferência de renda. Minha Casa Minha Vida, artigo 6º, parágrafo único da Constituição. Esse programa, ele é temporário ou é permanente? Permanente, tá? Pode mudar o nome, mas o programa é permanente. Quem eu estou querendo assistir com esse programa? Aquelas pessoas em grau de vulnerabilidade social, tá bom? Então é permanente,
O meu público, vulnerabilidade social. E tem que tomar um cuidado sempre com as leis orçamentárias e fiscais financeiras para poder conceder os benefícios. Fechei aqui os pontos principais sobre direitos sociais. Também vale sempre uma atenção ao artigo 7º da Constituição Federal. Olha, cuidado, artigo 7º, dos trabalhadores. Posso ter uma redução de salário, se eu sou um trabalhador, só se houver um acordo coletivo. Acordo individual, nunca, tá bom? Individual, nunca, certo? Outro ponto que pode cair em prova também sobre direitos dos trabalhadores, sindicato. O aposentado, trabalhador aposentado que faz parte do sindicato, aposentou, ele continua podendo participar normalmente? Claro! Ele pode votar e pode ser votado. Então, 2 pontos aqui envolvendo, né, o artigo 7º e seguintes da Constituição Federal. Saindo de sociais, próximo tema, vamos falar de direitos políticos. Sobre direitos políticos, o que poderia aparecer na nossa prova? Bom, primeiro, capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. Na ativa, eu quero ser candidato. Quem pode ser candidato? Você sabe, não é? É isso? É candidato? Não, ativa é para votar. Aqui eu quero saber quem é que pode ir lá na urna eletrônica votar. Você, quando você vota. Isso é capacidade eleitoral ativa. Na ativa, tem que possuir título de eleitor. Ou seja, tem que fazer o alistamento eleitoral. Aí a perguntinha de prova é, tá, qual a idade mínima? 16 anos. Lindo. Mas a pegadinha é só brasileiro. Estrangeiro, mora no Brasil, tem 20 anos de idade, não vai conseguir fazer alistamento. Só brasileiro consegue fazer alistamento. E para votar, não pode, no caso dos rapazes, estarem conscritos no serviço militar obrigatório. Sabe aquele prazo que fica lá de 1 ano a 2 anos? Tá. Agora, e a capacidade eleitoral? Capacidade eleitoral passiva. Agora sim, para ser candidato, quais são os requisitos? Então, para poder ser candidato, esse sujeito tem que ter título de eleitor, tudo aquela parte de direitos políticos em dia, tudo normal. Agora o diferente, tem que ter domicílio eleitoral, domicílio eleitoral naquele local em que ele quer ser candidato, precisa de filiação partidária e tem que ter idade mínima. Nós temos 4 faixas etárias, 18, 21, 30 e 35. Essa divisão de faixas etárias é por causa da responsabilidade do cargo. Responsabilidade do cargo. Então, 18 anos, tá bom? Só para vereador. Com 18, só vereador. Com 21 anos, prefeito e deputados, qualquer deputado, além do juiz de paz, tá? Mas qualquer deputado. Com 30 anos de idade, governador. E com 35 anos de idade, senador ou presidente da República, certo? Então pensa em você, com 18 anos, vereador, beleza. Você com 21, prefeito da cidade já e deputado, tá bom? Inclui o juiz de paz ali correndo por fora. Depois você já está com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, você já pode ser candidato a governador do seu estado. E com 35, você destravou tudo. Com 35, você já pode ser candidato também a presidente da República e a senador. Lembrando que a idade que eu acabei de apresentar para vocês vale para o vice. Se é candidato a prefeito, vice-prefeito a mesma idade. Se é governador e vice-governador a mesma idade. Se é presidente e vice-presidente a mesma idade. Certo? Tá. Outro ponto ainda falando de direitos políticos. Inelegibilidade. Nem vou para o quadro agora.
Quando que alguém não é elegível? O artigo 14, parágrafo 7º, vai falar sobre a inelegibilidade do parentesco. É quando o parente causa problema. Então, primeiro ponto. Qual é o parente que causa o problema? O parente que causa o problema é aquele que é chefe do executivo. Só ele que pode causar esse problema. Se meu parente é vereador, se meu parente é deputado, não tem problema nenhum. O problema é se o meu parente for chefe do executivo, prefeito, governador ou presidente. Tá bom? Quem é que sofre? Quem é que fica inelegível por causa do parente que é chefe do poder executivo? Quem fica inelegível é o parente de até segundo grau, tá bom? Até segundo grau. Consanguíneo ou por afinidade. Consanguíneo por causa do sangue. Então, até segundo grau, pai e mãe, filho, filha, irmão, irmão. Tudo bem, Álvaro? Tá bom? Agora, quando eu estou falando por afinidade, é aí que está o X da sua prova. Afinidade, você vai só substituir. Pai e mãe, por exemplo, vai virar padrasto e madrasta. Filho e filha vai virar enteado e enteada. Cuidado com isso em prova, certo? Além do parente até segundo grau, também o cônjuge ou companheiro. Pegadinha de prova. Então, o Maridovski, esposa, estão lá, um deles é chefe do executivo, sabe que não dá para ser candidato de novo, porque só pode 2 mandatos consecutivos, já estava no final do segundo. Fala, bem, vai você agora. Então, ou vai o marido, né, ou vai a esposa que não era político. Para continuar, pode. Viu que não pode ser candidato ali, não vai poder. Só que aí eles tentam fazer aqui uma artimanhazinha. Vamos separar, né? Vamos publicar na internet, vamos lá para o Instagram para poder publicar lá, né, a notícia que a gente separou. Vamos dar o status social no Facebook, colocar ali divorciado, separado. E aí, na verdade, é mentirinha, é só para enganar e conseguir, né, ser candidato. Dar uma burla aqui na Justiça Eleitoral. Vai colar? Não vai colar. Súmula vinculante 18. A separação ou divórcio durante o mandato não retira a inelegibilidade. Pensa só, virou súmula vinculante. Um dos requisitos para fazer súmula vinculante é a repetição, a reiteração, não é, de decisões, é a reiteração de processos naquele mesmo conteúdo, naquele mesmo assunto. Para ver como é que o brasileiro tentava dar, né, esse caosinho por aí. Tá bom, Daniel. Agora, onde que gera a inelegibilidade? É no território que meu parente é chefe do executivo, porque tem a máquina pública na mão. Então, eu não posso ser candidato no município, se meu pai for prefeito no município. Eu não posso ser candidato a nada no estado, se minha mãe for a governadora. Mas se eu estou em São Paulo, se a minha mãe é governadora do estado de São Paulo, eu não posso ser candidato a nada dentro do estado de São Paulo. Mas eu posso lá no estado de Goiás, não tem problema. Agora, e vamos inventar aqui, vai que eu tivesse um padrasto, meu padrasto é presidente da República. Nesse caso, aí lascou. Porque aí eu não posso ser candidato a nada enquanto ele for presidente da República. Em nenhum estado. Nada. Tá bom? Ai, Daniel, mas e lá na família Bolsonaro? Porque todo mundo lá é político. Tem o Carlos Bolsonaro, tem o Flávio Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro, tem o Jair Renan Bolsonaro, tem o Jair Bolsonaro, né, porque ele era presidente. Como que encaixa tudo isso? Aqui nós temos a exceção. A exceção é aquele que já tinha o mandato. Carlos Bolsonaro, ele já era vereador no Rio, quando o pai virou presidente da República. Então tá aqui o Carlos, ele já era vereador, o pai virou presidente. Enquanto o pai era presidente, o Carlos Bolsonaro aqui só poderia ser candidato ao mesmo cargo, ou seja, a vereador do Rio de Janeiro. Ao mesmo, não poderia outro, tá bom? Enquanto tem o pai segurando aqui, causando inelegibilidade, ele pode para o mesmo, e foi o que aconteceu. Carlos Bolsonaro foi candidato novamente a vereador do Rio de Janeiro. Fechamos? Último ponto sobre direitos políticos, atenção. Eu posso mudar as regras de uma eleição? Posso, não é? Eu posso mudar a lei das eleições, não tem problema. Só que eu tenho que dar um tempo para todo mundo conhecer aquela mudança, para não pegar ninguém de surpresa, seja você enquanto eleitor ou você como candidato, para não ser pego em cima da hora, mudar a regra do jogo, e aí, como é que você faz? Então, preste atenção. Para eventual mudança na lei eleitoral ser aplicada a uma eleição, essa lei que está alterando tem que ter no mínimo
um ano de vigência. Dedutor, tá? Isso aqui é por causa do vôlei, quando eu jogava vôlei. Então, um ano de vigência. Falei dedutor, agora você só consegue pensar no dedutor. Então, pois é, doeu pra caramba. Tá bom? Então, um ano de vigência. Então, se eu tenho uma eleição em outubro de 2026, se eu quiser alterar a lei para valer naquela eleição, eu tenho que alterar agora até o final de setembro de 2025. Se eu alterar a lei em 2026, não vale para 2026. Beleza? Fechamos? Perfeito. Daniel, 4 minutinhos. Dá tempo de mais um assunto? Dá. Vamos falar de organização do Estado brasileiro. E o ponto mais importante para apoiar lá no nosso Detona, quando eu falar de controle de constitucionalidade. Seguinte. Competência legislativa. Competência legislativa. Nós temos competência legislativa privativa da União e competência legislativa concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e, correndo por fora, municípios. A competência privativa da União está no artigo 22. Nós temos alguns assuntos que só a União pode legislar. Por exemplo, direito civil, direito penal, direito processual, civil e penal, direito do trabalho, trânsito, direito eleitoral, sobre dinheiro, moeda, tá bom? Sobre telecomunicação. São alguns exemplos, o artigo 22 é bem longo, não é? Que só a União pode legislar. Por que esse artigo é importante? Porque se um Estado ou um município fizer lei sobre algum desses assuntos que é privativo da União, essa lei vai ser inconstitucional, a não ser que a União tenha delegado. Você nunca vai partir da premissa que a União delegou. Se o enunciado falar, o Estado de São Paulo fez uma lei mudando alguma regra de trânsito, é inconstitucional, tá bom? Por quê? Porque é a União que legisla sobre direito de trânsito. Agora, e a concorrente? Na concorrente, todos vão atuar. Só que nesse caso, a União vai fazer a norma geral e os demais irão fazer a norma especial. Sobre quais assuntos, Daniel? Nesse caso, eu tenho sobre direito tributário, sobre direito financeiro, orçamento público, tá? Orçamento público. Também sobre meio ambiente. Entre outros. Aqui é o artigo 24. E quando eu falo município correndo por fora, por causa do artigo 29. Perfeito? Então, a União, só três exemplos, tem mais. Então, a União vai fazer a norma geral e os demais a norma especial. Só que a prova gosta de perguntar o seguinte: Daniel, e se a União não fizer a norma geral? Se ela dormir no ponto, ela tinha que fazer, mas ela dormiu. Cara, eu não posso ficar esperando. Eu não posso travar os estados, os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal, porque a União dormiu. Nesse caso, os estados e o DF passam a ter a competência legislativa plena, ou seja, eles podem fazer a norma geral e também a norma especial. Tá, dormiu no ponto, fez. Só que um dia a União acorda. Então, quando ela acorda, ela toma um susto. O estado, por exemplo, de São Paulo, já tinha feito a norma geral, tá aqui. E a União fala, deixa comigo, agora eu vou fazer. A União também faz. Eu passo a ter duas normas gerais. Só que elas não estão conseguindo conviver bem, não. Tem pontos que elas são opostas. Naquilo que tem oposição, o que eu faço? Nesse caso, não era a lei da União que era para ter sido feita? Então, ela acordou e aí ela mostrou o que tinha que ser feito.
Então, suspende a eficácia da norma do Estado. Aquilo que entrou em choque, suspende a do Estado. Tá bom. Então, suspendeu do Estado. Que bom Estado, você trabalhou, foi bacana, agora pode dormir. Só que, depois que isso aconteceu, a lei da União, situação hipotética, a lei da União foi declarada inconstitucional. Ela morreu. Então, no que ela morreu, eu olho para o Estado, Estado, acorda aí, levanta, vamos trabalhar de novo. E aí, aquela lei estadual geral tinha adormecido, volta à plena vigência, porque a lei da União, de novo, desapareceu. E aí, volta do Estado para poder funcionar. Beleza? Foram muitos pontos aqui, a gente batendo um papo de constitucional. Daniel, estourou o tempo, né? Falei, estourei. Mas eu quero falar um negocinho a mais com vocês. Então, é o seguinte, dá para poder modificar estados? Eu poderia pegar o estado de São Paulo e dividir em 2? Posso. Só que para fazer isso, eu tenho que consultar o povo de São Paulo. Eu tenho que perguntar, vocês concordam ou não com a divisão do estado de São Paulo em 2? A população, se falar sim, beleza. Se falar não, parou. Então, se falou sim, aí eu tenho que documentar isso. Como é que eu documento? Tem que ser uma lei de alguém maior do que o estado de São Paulo. Então, tem que ser uma lei complementar federal, artigo 18, parágrafo 3º. Agora, e se for município? Município muda um pouquinho. Se eu quero fundir municípios, dividir municípios, município tem demais já, né? Tem 5.500 municípios. É tipo aquele filme do Gremlin, joga água num Gremlin e parece mais 2. Então, é o seguinte, não é fácil não, para mudar municípios no Brasil. Para pensar em mudar municípios, primeiro eu tenho que olhar se ele tem condições financeiras de sobreviver. Então, me faça um estudo de viabilidade municipal. É aquilo que a gente faz várias vezes mentalmente quando a gente pensa em ser a casa dos pais. Será que eu vou dar conta de pagar minhas contas? Não é? Fez o estudo, deu certo. Aí eu faço o plebiscito com a população do município. Fiz o plebiscito, deu certo. Aí eu tenho que ter uma lei para documentar isso. Lei de alguém maior do que o município, ou seja, agora é a lei do estado de São Paulo. Fiz a lei e aí eu vou criar esse novo município, eu vou fundir municípios. Bacana. Só que você tem notado isso ultimamente? Você tem visto criação de municípios? Não, né? Nem eu. E por que isso? Porque o artigo 18, parágrafo 4º, diz que para alterar os municípios, eu tenho que fazer isso dentro de uma janela temporal. E essa janela temporal vai estar prevista em uma lei federal, que até hoje não foi feita. Então, se eu não tenho essa lei federal até hoje, eu não consigo modificar municípios na atualidade. Eles estão adorando isso porque evita ficar surgindo município à torto e direito e municípios muitas vezes que não dariam conta de parar de pé, né? Não teria condições financeiras. Agora sim. Passamos aqui uns 35 minutinhos de muito conteúdo, uma revisão objetiva com vocês, intensa, lembrando que eu estou olhando com vocês, alunos queridos que já vêm estudando. Então é hora de revisar, por isso que eu ataquei pontos diferentes de forma rápida, que é para deixar fresquinho na sua cabeça. Mas eu sei que muitas vezes por ser rápido e sendo constitucional, alguma coisa ficou na dúvida. E por isso você vai lá no meu Instagram, no @danlamonier, me manda a mensagem, me mostra o que você ficou com a dúvida, que eu converso e eu te ajudo para a hora da prova. Eu vou te deixar agora com os demais professores, mas lembrando que na semana que vem semana que vem você já vai ter sido aprovado na primeira fase, lembrando que no nosso sábado temos o Detona e lá eu volto a falar de constitucional com vocês. Vamos com tudo para a prova, domingão arrasando. Vou estar em porta de prova também com vocês aqui por São Paulo. Depois é só pensar na segunda fase. Boa continuação nos estudos, um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso, ao nosso curso, a esse evento maravilhoso e gratuito para você que vai fazer agora a prova do DPE. Bom, veja lá, é muito importante que você saiba que, especialmente em português, o que faz a diferença é qual é a banca que vai fazer sua prova. Portanto, nós estamos aqui na Fundação Carlos Chagas, cujas questões mais comuns são de regência, de concordância, pontuação, vocabulário, interpretação de textos, escritura
correta e clara de questões, que eles chamam de redação no conteúdo programático, não é? E a gente tem de levar em consideração o seguinte, que essas questões, elas são muito tradicionais na Fundação Carlos Chagas. Nós temos uma banca aí bastante honesta. Eu gosto de falar isso da banca, quando a banca coloca no edital certos conteúdos, depois ela vai e cobra exatamente o que ela falou. É porque há muitas bancas que colocam certos conteúdos no edital, nós ficamos aqui trabalhando aquele monte de conteúdo, especialmente em português, que já não é uma coisa fácil de enfrentar, e aí a banca cobra, por exemplo, só a interpretação de textos e colocou todo o conteúdo de gramática junto. Aí é fogo, né? Mas enfim, vamos falar da Carlos Chagas. Hoje o que nós vamos fazer aqui é falar de pontos, né, relevantes da teoria. Claro que eu procurei colocar tudo que é mais incidente na prova, mas independentemente de ter grande incidência ou pouca, tá? O que pode cair. Então, nós estamos fazendo uma revisão teórica. Quando nós falamos de teoria, a gente tem que saber tudo que pode cair na prova mesmo. E quando a gente vai para a resolução de questões, aí a gente tem de entender bem cada enunciado tradicional da banca, porque pelo menos aqueles mais incidentes, você já vai com a cola na mão, não é? Quando eu falo cola na mão, é de tanto resolver a questão, você já sabe como responder. Fala se não é verdade. É verdade, é assim que funciona. Para você se sair bem numa prova de concurso público, não basta saber a teoria, você tem de saber aplicá-la. Portanto, você tem de conhecer a banca, certo? É isso. Vamos lá, mãos à obra. Olha só, como eu disse, menor ou maior incidência. Aqui, nesse material, eu coloquei um resumo de cada tópico, material importante. Eu aconselho você a fazer o resumo do meu resumo, ou pelo menos um mapa mental para te ajudar, porque já é uma forma de você estudar às vésperas da prova, tá bom? Então vamos lá, ó. Em acentuação gráfica, o trema não aparece mais na nossa língua, a não ser que você esteja escrevendo uma palavra de língua estrangeira que faz uso do trema, e aí você tem de reproduzi-lo, mas nas palavras escritas em português, não. E é importante que você atente para isso, porque questões atuais de acentuação, elas têm caído muito, cobrando do candidato o seguinte, de acordo com o acordo, né? Conforme o acordo de 2012, tal palavra vai ser escrita assim, o assado, então assinale o item que todas as palavras estão grafadas conforme o acordo prevê, coisas do tipo. Então, eu coloquei para você uma observação importante. Verbos terminados em guar, quar e quis, veja aí, como enxaguar, obliquar, delinquir, são verbos que terão duas formas de serem escritos, não é? Ou de serem pronunciados, duas formas verbais que podem ser escritas ou pronunciadas assim, ó. Eu enxago ou eu enxaguo. Um verbo que já caiu bastante em provas anteriores, até anterior ao acordo, era o verbo averiguar. O verbo averiguar e o verbo apaziguar. Dois verbos muito recorrentes de provas de modo geral. Averiguar e apaziguar. Esses verbos, antigamente, ou antes do acordo, só eram escritos dessa maneira, só poderiam ser escritos e pronunciados dessa maneira aqui, ó. Eu averiguo, eu apaziguo. Agora não, agora todos os verbos com essas três terminações terão tanto essa forma de pronúncia, averiguo, apaziguo, enxaguo, como também enxago, averigo, apaziguo. O que é para você importante? Saber que pode haver acento na penúltima sílaba ou não, tá bom? Na prova escrita é isso aqui que vale para você. Muito bem. Com relação aos acentos agudos circunflexos, que são aqueles que só aparecem em sílabas que são tônicas, ou seja, que são fortes, não é? Qual a diferença? O agudo representa o som aberto, como avó, né? E o circunflexo representa o som fechado, como é o caso do avô. Olha lá, avó, avó. Certo? É isso. É assim. Muito bem. Então, se eles aparecem em sílabas tônicas para representar som aberto ou fechado, a primeira coisa que você tem que saber é reconhecer sílaba tônica. Você já sabe reconhecer sílaba tônica? Bom, se você não sabe, ou você continua fazendo da maneira como você aprendeu lá na escola, eu vou te dar uma dica. Chame a palavrinha como se ela não estivesse perto de você, para você ter a certeza de se ela é acentuada ou não, pelas normas que nós vamos lembrar agora. Então, por exemplo,
a gente vai chamar ventilador, né? Vai chamar de ventilador. Antes de chamar, a pessoa fala assim para mim: sílaba tônica do ventilador é tiro, Ciane. Alguns vão dizer é o lá, outros vão dizer é o dor. Então, há palavras que trazem dificuldades. É o caso da melancia. Nossa, como as pessoas têm dificuldade. Então, eu vou dizer para você. É assim, ó. Você chama a palavra como se ela não estivesse perto de você e coloca um O na frente. Isso já é coisa da professora aqui. Coloca um O, porque esse O é só para dar ritmo para a palavra, não tem nada a ver com a gramática, tá? Por exemplo, o ventilador. Qual foi a sílaba que eu fiquei mais tempo pronunciando? O dor. E você viu que eu fiz rapidinho, que é para ver se você percebe. Quer ver, ó? O melancia. Cia. Ó o que eu estendi. O si. Então, é melancia. O si é a sílaba tônica. Por isso, melancia não tem acento. Há quem diga melância. Ou diga melancia e continua colocando acento circunflexo no lã. Mas não pode, porque o acento circunflexo só aparece em sílaba tônica. E a sílaba tônica da melancia é o si. Quem vende melancia, não é o que você há de fazer? Talvez seja um tipo novo de fruta, mas não. É que porque a pessoa põe acento circunflexo onde não deve mesmo, tá bom? Então não se preocupe com isso. A sílaba tônica continua sendo assim, melancia. Então é só você chamar e tudo se resolve, tá? Pode ir por mim, 100% garantido pelo Inmetro. Tudo que a gente fala sobre essa acentuação gráfica aqui, especialmente. Veja, diferença entre ditongo e hiato, porque é o que faz a diferença, você saber o ditongo, hiato é a sílaba tônica. Isso é que faz a diferença. O hiato é sempre formado por duas vogais que se separam na separação silábica. Por quê? Porque na nossa língua, cada sílaba tem de ter uma vogal e apenas uma. Então, melancia, o i e o a ficam separados porque, observe que eu estendi o som da sílaba si. E o A é pronunciado depois, então, cada vogal na sua sílaba, certo? Por isso não formou um ditongo. Agora, quando eu digo sal, dá, de. Ó, quantas vezes eu mexo a boca, ó. Sal, dá, de. Eu mexo 3 vezes a boca, são 3 aberturas de boca, portanto, são 3 sílabas e o AU forma um ditongo. Certo? Se fosse sa-u-de, ó, sa-u-de. Mexi a boca 3 vezes, então o A e o U ficam em sílabas diferentes, não mais a mesma sílaba, porque formaram hiato. Lembrar tudo isso fica fácil. Aí, veja lá, ou melhor dizendo, quais palavras que têm hiatos que devem ser acentuados? Aquelas que têm na sílaba tônica o I ou U. Aqui eu não coloquei por escrito, se você quiser acrescentar, todas as normas terão assim, com acréscimo do S ou não. Então, se o I tiver na sílaba tônica ou o U na sílaba tônica, sem nenhuma outra letra que não seja o S, como faísca, certo? Como balaústre, aí a gente coloca o acento. Só independentemente se é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Hiato vai receber acento no I e no U, se o I e o U estiverem sozinhos, seguidos ou não de S, sozinhos, ou seja, sem nenhuma outra letra, a não ser que seja o S, certo? E aí eles são acentuados. Só não serão acentuados se estiverem seguidos de NH, como é o caso da rainha. Rainha, moinho, não tem H. Agora, saúde, faísca, tá vendo? Balaústre, saída, tem acento, porque o I e o U são a segunda vogal desse hiato, né, que seguidos ou não de S receberão o acento, certo? Claro, se estiverem na sílaba tônica sozinhos, seguidos ou não de S. Gravou? Ótimo. O que o acordo traz e que isso é muito importante? O acordo traz o seguinte, os hiatos, que são aqueles que são formados por vogais repetidas, toda vez que tem a dobra de uma vogal, A, E, I, O, enfim, são formações de hiato, tá vendo? E esses hiatos em e o, veja, o seguido ou não de S, certo? Eles não têm mais acento. Então, V em, perdoou, não tem mais acento. A não ser que seja um falso hiato, como é o caso da feiura. Ah lá, feiura. Veja que o U está sozinho na sílaba tônica, é a segunda vogal desse hiato, mas aqui a gente tem um hiato que é falso, porque apesar de o U ser a segunda vogal, antes dele não existe uma vogal, existe um ditongo,
Tá vendo? Então, a gente chama de falseato. Os falsos hiatos foram para a regra geral das paroxítonas. Paroxítona terminada em A não é acentuada. Por isso, porque se é pi, ao, i, olha lá, não é uma paroxítona, então essa daí continua com acento, porque o falseato continua com acento quando for a última sílaba. Todas as mudanças de acentuação gráfica aconteceram somente nas palavras paroxítonas. Portanto, os ditongos que aparecem na sílaba tônica, certo? De som aberto, aqui eu pus, ó, seguido ao não de S, E, O, El. Todos eles terão acento se for uma palavra oxítona ou monossílaba tônica, lógico, certo? Agora, nas paroxítonas, você vai ter que avaliar a regra geral, certo? Porque nas paroxítonas, você não vai pôr acento na paroxítona que tiver o ditongo na sílaba tônica, simplesmente porque o ditongo está lá. Veja, a gente tem, por exemplo, heróico. Olha lá, a gente não põe acento aqui porque paroxítona terminada em O não leva acento. Agora, na palavra Opa, peraí que eu juntei aqui. Agora, a palavra destroyer. Essa continua com acento, porque é uma paroxítona terminada em R. Então, veja, você só vai seguir a regra do ditongo E, O, El, seguido ou não de S. Só vai seguir essa consideração se a palavra for oxítona ou monossílaba. Porque as paroxítonas, você tem que pensar na regra geral das paroxítonas. Entendido? Então, ideia não tem mais acento, porque é uma paroxítona terminada em A. Certo? Monossílabas, claro que serão acentuadas somente se elas forem tônicas, portanto, se elas tiverem significação, sentido próprio. Que é o caso, por exemplo, da palavra já. Já tem sentido, você já pensa em tempo aqui, agora, não é isso? Então, o que você vai pensar aí comigo? É uma monossílaba tônica que termina em A. Se é uma monossílaba tônica que termina em A, então ela tem que ser acentuada. Então, por isso eu coloquei o mnemônico do papel. Palavras monossílabas terminadas em A e O, com sentido, levam acento. As oxítonas, papepoense, todas elas seguidas ou não de S, receberão acento. Entenderam o monossílabo? Oxítonas terminadas em A e O, EM, lembrando que o EM vira em S no plural, não tem importância, elas receberão acento. Agora, você tem que pensar que é o contrário das paroxítonas, porque elas não são acentuadas e terminadas em A, E, O, EM, certo? Ah lá, daí não tem mais, certo? É por isso. Esse AM é para você lembrar da terceira pessoa do plural dos verbos. Falam, não tem acento, certo? Então, oxítonas, papepoem tem acento, paroxítonas, papepoem, o AM dos verbos, né? Não são acentuadas, que é o caso da cebola, por exemplo, né? Cebola, olha lá, termina em A, é uma paroxítona, não tem acento, certo? A mesma coisa para a palavra hífens. Não tem acento porque é uma paroxítona terminada em ENS. Maravilha? É isso. Proporoxítonas todas acentuadas, aqui eu coloquei para você quais são os acentos diferenciais que foram mantidos, né? O plural do verbo ter, do verbo ver, o verbo pôr para ficar diferente da preposição, o pôde no passado para ficar diferente de pode, que é presente, e forma, aqui, ó, é facultativo. Você pode usar o acento diferencial ou não. Emprego dos porquês. Sabe aquelas frases que você tem que avaliar se elas estão claras e corretas? Melhor redação. Ou ainda a gente pode pensar no caso, vamos nos lembrar aqui, de questões que você tem que assinalar aquela em que a reescritura está correta. Então, você pode ter de julgar o porquê. Ele vai ficar escrito assim, junto com o acento, se ele estiver acompanhado de qualquer determinante, o artigo, o pronome ou numeral. Ó, os porquês. Não é para você imaginar, hein? Na frase tem os, ou tem estes, por exemplo, que é um pronome, ou tem o numeral, dois porquês, estes porquês, os porquês, eles serão grafados assim. Agora, se não houver um determinante, for final de frase e o porquê estiver seguido de sinal de pontuação,
Então, aí ele fica separado e sem acento. Então, olha lá. Você ainda não irá conosco? Por quê? Veja que esse porquê começou e terminou a frase, né? Então, é só ele com sinal de pontuação. Então, você já sabe. Separe e põe acento. E se estiver fazendo parte da frase, tá bem. Você não irá conosco por quê? Olha lá, afinal. Ele não veio e eu não sei? Não sei. Por quê? Então, eu escrevo assim, separado com acento. Agora, eu não sei o porquê, aí você volta lá para cima. Então, não imagine o artigo, nem o pronome, nem o numeral, certo? O porquê, um porquê, é assim. Esse porquê é um substantivo que tem o sentido da palavrinha motivo, portanto, ele tem de estar acompanhado de determinantes, como todo substantivo o é, certo? É por isso. Se não houver nenhum deles, aí você pode pensar no segundo caso. Final de frase com sinal de pontuação. Separe e põe o acento. Agora, não é nada disso, nem tem o determinante, nem de final de frase. Agora você vai imaginar. Ó o balãozinho, que é para representar que você está imaginando. Não é? Então, ele faltou à reunião porque estava doente. Ora, ele faltou à reunião pois estava doente. Funcionou porque isso aqui justifica o outro fato. Estar doente justifica faltar à reunião. Se for assim, então o porquê é uma conjunção assim como pois. Fica junto sem acento. Mas se você fez a troca pelo não e ó, não deu certo, a gente faz como na vida, separa. Tudo bem? Ó, coloquei uma dica para você aqui. Se na frase estiver escrito até porque, isso porque, o porquê é sempre dessa maneira, você não precisa esquentar sua cabeça. Tudo bem? Luciana, eu tenho uma dificuldade de interpretar quando o pois dá certo ou não. Bom, então você vai fazer o que eu fiz. O porquê está aqui. Você trocou pelo pois e você tende, muitas vezes pelo som você reconhece, mas é importante você entender que estar doente justifica a falta dele à reunião. É aí que eles são permutáveis, certo? E são os dois conjunção. Agora, quando não dá certo o pois, é quando acontecer nesses dois casos. Existe o porquê, você pode trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, a depender da palavra que veio antes. Esta é a razão feminina singular, ó, pela qual discutimos tanto ontem. Deu certo, o porquê fica separado e você não precisa mais interpretar. A outra condição para o porquê ficar separado com acento é essa daqui, ó, que você vai imaginar a palavrinha motivo. Eu não sei por que motivo ele não comparecerá à reunião. Se você conseguiu encaixar a palavrinha motivo lá na frente do porquê, ele fica separado sem acento. E se você preferir, você pode fazer assim, ó, por qual motivo? Eu não sei por qual motivo ele não comparecerá à reunião. Qualquer uma das situações fica perfeita. E eu deixei o porquê separado sem acento por último, porque ele é o mais difícil. Então, você deixa o difícil por último, tá vendo? Olha lá. Começa com o determinante, final de frase, troca pelo pois deu certo, ótimo, não deu, separa. Maravilha? Aqui eu fiz um resumo das classes gramaticais para vocês se lembrarem de como elas são empregadas, ou pelo menos de como elas podem ser empregadas, né? Aliás, devem. O substantivo. Então, variáveis são essas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Muito bem. Veja, toda vez que aparecer um substantivo na frase, o artigo que a ele se referiu, o adjetivo, as minhas setinhas estão aí, mas eu quero refazer, o numeral e o pronome que estiverem acompanhando ou substituindo esse substantivo, tem de concordar com ele em gênero e número. E é isso que, né, que faz a concordância nominal acontecer. Já numa questão de concordância verbal, entra o verbo, que também é palavra variável, e aí ele vai entrar em concordância com esse substantivo, que sempre é um nome, né? Desde que esse substantivo seja o sujeito da oração. E aí nós estamos falando da concordância e temos de observar pessoa e número. Portanto, ele saiu, eles saíram. Agora aqui, menina linda, meninas lindas. Menino lindo, meninos lindos. Maravilha? Veja, o substantivo é nome, como eu falei, mas às vezes ele entra como se fosse um adjetivo na frase. Por exemplo, especialmente dando a ideia de cor, né? Então você fala blusas vinho.
e não blusas vinhas, porque você está usando o nome do vinho para identificar uma cor. Como o vinho é substantivo, você não pode variá-lo. Aí fica invariável. Bom, então como eu falei, o artigo ele acompanha o nome ou ele vai ser chamado de PA, a palavra que a gente chama de adjetiva ou de determinante. Use como você preferir. Determinante é o mais comum? Sim. As palavras determinantes dos substantivos são aquelas que o determinam. Então, aquelas moças, você já sabe que estão longe de mim, não é isso? Eu usei um pronome, ó. Os dois rapazes, o numeral. Os artigo. Os dois rapazes lindos. Artigo, numeral 2, lindos, adjetivo, rapaz, substantivo. Sempre vai ser assim. Verbo. Nasceu para representar a ação, mas tiver o sentido do verbo ser ou do verbo estar. Ou forem os verbos ser e estar, eles serão de ligação. E não se esqueça das formas nominais. Infinitivo, particípio e gerúndio. Falar, falando, que é o gordinho, tem o N como gerúndio, ou falado, sequinho, que é o particípio. Tá bom? Muito bem. E aí, você também não pode se esquecer de que, sabidas as palavras variáveis, você as coloca de um lado e as invariáveis do outro para o seu raciocínio. Advérbios vão indicar sempre circunstância, que eu falo para vocês que é coisa de fofoqueiro. Vai dizer quando aconteceu, onde aconteceu, de que maneira, não é? De que modo, tem a intensidade. Então, tudo que dessa relação de sentido vai ser advérbio e não varia. Ele sempre modifica o sentido. Se eu digo eu sei, afirmei. Se eu digo eu não sei, o não foi lá e mudou o sentido do verbo saber. Ah, então o advérbio não se refere ao substantivo, porque o substantivo quer que as palavras o sigam, não é isso? Não. O advérbio só pode seguir um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. Não se esqueça dessas relações. Preposição e conjunção. Você já tem que saber que elas estabelecem relação de sentido. As preposições vão tanto estabelecer sentido, como roupa de couro, que diz o material de que a roupa é feita, como elas entram no raciocínio da regência, que é o raciocínio da dependência entre as palavras, entre as orações. Eu preciso de você. O verbo precisar, ele exige um complemento para o sentido dele e ele exige a regência dele, a regência desse complemento com a preposição de. Né? Eu gosto de você, certo? É isso. E para você resolver as questões de regência, então, você vai seguir aquele raciocínio de quando você era criança. Quem gosta, gosta de. Mas sempre pensando que o complemento é representado por algo ou por alguém, certo? Então, eu comprei. Quem compra, compra algo. Não tem preposição. Quem paga, paga algo. Paguei o carro, não tem preposição. Mas eu paguei ao seu José. Então, aí eu paguei a alguém. Veja que aparece o azinho antes do alguém. Então, para achar complementos verbais, você sempre vai usar o algo e alguém. Não fica fazendo perguntinha não, porque isso complica. Quem compra, compra algo. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Então, aí vai reger com a preposição de. Então, qualquer palavrinha que aparece antes do algo, né, ou do alguém, você entende que é uma preposição e ela deve ser usada, entrou no papel da regência, certo? Conjunção, você tem que saber a tabela de cor para saber as relações de sentido e por aí já identificar o tipo de oração com o qual você está trabalhando, para ajudar você na regência e na pontuação. Não se esqueça disso. Interjeição é fácil, né? Oh, ele veio. E aí expressa a emoção. Então, essa PA que você está lendo seria uma palavra adjetiva ou os determinantes do nome que podem acompanhá-lo em concordância. O advérbio, por sua vez, como ele é invariável, ele nunca se refere ao substantivo, ele se refere ao verbo, adjetivo, advérbio. Fiz o esquema para ficar visual de você guardar, tá bom? Aí, quando você vai para a concordância nominal, que é questão comum em FCC, e a maioria se atrapalha. Aí a pessoa fala assim, eu vou lendo, se ficou tudo legal no masculino e no singular, eu deixo, se ficou tudo legal. Não é nada disso. Você tem a frase, tanto na concordância verbal como na nominal, eu vou fazer desse jeito, ó. Preste bem atenção, olha para a tela. Aquelas duas belas moças, tudo aqui é feminino e plural. Muito bem.
Aí tem a preposição aqui, preposicionou, de vestido curto. São consideradas, é uma estrutura verbal, deixa aí. Excelentes atrizes de novela. Toda análise de frase, se você fizer assim, eu garanto que faz você acertar concordância nominal, verbal, regência e pontuação. É como se eu já fizesse uma revisão de tudo aqui. Veja só. Aqui, aquelas duas belas moças, tem moças como substantivo, porque é a palavra de maior significação. Aquelas duas e belas são palavras que falam das moças. Então, são seus determinantes, ó. O pronome numeral adjetivo. Então, aí está tudo correto. Apareceu uma preposição, já veja. Moças de vestido curto, que é moça, moça de? Não. Essa moça aí não pede preposição, então não é uma questão de regência, é uma questão de eu caracterizar as moças. Quando a preposição não está aí por regência e se associa a um substantivo, é para caracterizá-lo. Nesse caso, a gente teria uma locução adjetiva. E aí dentro, você tem o vestido, que é um substantivo masculino singular, portanto, o curto é o seu determinante, que é um adjetivo, e está no masculino singular. Então, fechou. Aí, concordância nominal, tudo corretinho, porque é tudo masculino e singular. Então, eu vi que esse de não é uma questão de regência, isso é muito importante, mas ajudou a associar vestido curto a moças, caracterizando as moças. Portanto, a gente tem a preposição estabelecendo uma relação de caracterização, portanto, de sentido. São consideradas ok, o particípio ele pode ter função adjetiva quando ele se refere a um substantivo. Então, ele tem de fazer a concordância com o substantivo de referência. As moças são consideradas. O particípio só não é flexionado em gênero e número quando ele vem acompanhado do verbo ter e do verbo haver. Se você tiver o verbo ter e o haver mais o particípio, aí ele terá uma função verbal específica e, nesse caso, não varia. Elas têm estudado, eles têm estudado, e não eles têm estudados ou elas têm estudadas. Isso não existe. E a Carlos Chagas cobra isso, tá? Excelentes atrizes, ok. Temos aqui um substantivo. Esse agrupamento de palavras está no feminino plural. Talvez você já tenha ouvido algum professor falando esse sintagma. Eu gosto de falar agrupamento para ficar mais comum para todos. Excelentes é o adjetivo de atrizes. Tende a estar no feminino plural para obedecer atrizes, vamos dizer assim, né? E de novela, quem é atriz, atriz e D? Não. Então, aqui de novela, você viu como eu estou fazendo raciocínio de regência? De novela é para especificar as atrizes. Outra vez, eu achei aqui uma locução adjetiva, esse D não tem um propósito de regência, e associou novela a atrizes, mostrando que tipo de atriz que elas são. São atrizes que fazem um trabalho na novela, em novelas. Tudo bem? É isso, não são de filme, nem de outra coisa, nem de seriado, nem nada. Ou nem de teatro, nem de cinema. Aqui, vou fazer o mesmo raciocínio. O número, tudo masculino e singular no caso. Opa, tudo masculino e singular, certo? Muito bem. Aí você tem de alunos participantes da excursão, foi, que é o verbo, excelente, que é um adjetivo. Tô vendo uma característica. Aí eu pergunto para você, quem que foi excelente? Aí você vai ver aqui, de alunos participantes, tudo masculino e plural, mas tem preposição, eu vou cortar. Da excursão, tudo feminino e singular, mas eu vou cortar. Eu sempre gosto de fazer, porque muitas questões vêm concordância verbal e nominal junto, então já estou fazendo as duas juntas. Isso que eu fiz é para você analisar concordância nominal, que é o que eu fiz aqui. Você viu tudo feminino plural, tudo feminino plural. Aqui tinha uma preposição, então não importa se está no feminino ou masculino. Quando tem preposição, isso aqui não varia, você pode cortar mesmo o que está preposicionado. E veja que o que sobra você avalia bem na concordância nominal. Aquelas duas belas moças são consideradas excelentes atrizes. Acertou concordância nominal. Puxa o raciocínio. Ó, de alunos participantes, tudo no masculino plural, da excursão, tudo feminino singular.
preposicionado, a gente corta. A concordância nominal está correta até aqui, certo? Até aqui. E o que é preposicionado eu posso tirar. Por quê? Porque sujeito, o foco da concordância verbal é o sujeito. Como as questões podem vir misturadas, concordância verbal nominal, eu estou avaliando como se fosse uma coisa só. E estou te mostrando que a concordância verbal é uma continuidade do raciocínio da concordância nominal. Eu fiz os agrupamentos, tirei o que estava preposicionado e agora, sabe o que eu achei? O sujeito. E a concordância nominal verbal, fazendo isso, você ajeita a questão, mas nunca deixe de interpretar. Veja, o número foi excelente. Então, o número é que é o sujeito que vai levar o verbo para a terceira pessoa do singular, porque afinal de contas o número é igual a ele. Terceira pessoa do singular. Se fossem os números, deveria ser os números foram. Então, quando você estiver resolvendo questão exclusivamente de concordância verbal, você tira os preposicionados, vê o que sobra e interpreta. O número foi excelente. Até o adjetivo aqui, que é um raciocínio de concordância nominal, está no singular para combinar com o número. Mas viu, como é que faz? Eu fiz os agrupamentos, cortei. Se for uma questão só de concordância verbal, você tira os preposicionados, leia o que sobra e veja quem que foi excelente, o número, interprete. Olha lá, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Então, o seu foco na concordância verbal não é agrupar as palavras em si, mas retirar o que está preposicionado e ver quem é o sujeito interpretando a frase, perguntando para o verbo, combina com ele em pessoa e número. Terceira pessoa do plural, do singular, aí vai depender do sujeito. Gostaram? O núcleo do sujeito nunca é preposicionado, certo? E você o considera por interpretação, para não fazer confusão muitas vezes com objeto direto. Aqui eu pus para você um resumo dos tipos de sujeito e como ficam os verbos. Os relativos, não se esqueça de que o que, qual, vai se referir a qualquer elemento. O quem é só para pessoa e sempre tem de ter preposição. O cujo indica posse, por isso você pode dizer assim, este é o autor, já temos uma oração aqui, com suas ideias concordo. Quando ele estiver entre dois substantivos fazendo essa relação aqui, está certo, porque olha a concordância cujas ideias. Trocou pelo possessivo, funcionou. Não existe artigo aqui cujas as, então realmente o cujo está correto. O onde só para indicar informações que indiquem lugar, e toda vez que ele estiver correto, ele pode ser substituído pelo em que. A rua onde mora é movimentada. Quem mora, mora em algum lugar. Então, a rua aqui, nessa oração, tem realmente o papel de indicar o lugar onde a pessoa mora. Por isso, eu posso trocar pelo em que. E como o que é permutável com o relativo qual, que sempre vem acompanhado de artigo, eu faço assim, a rua, aí eu vou trocar esse aqui, ó, a qual moro, certo? Só que o que e o a qual sozinhos não dão ideia de lugar, então a gente acresce o em, como a gente acresce aqui na forma de N. A rua na qual eu moro é movimentada. Pronto, lembramos dos principais casos aqui, certo? Quem só para pessoa com preposição, cujo e onde, você já sabe tudo. Se aparecer alguma questão só de relativo, começa pelo cujo e pelo onde, fica a dica. Veja se ele está, você veja se o cujo está entre os dois substantivos, não existe artigo e tem concordância e dá para trocar pelo possessivo, certo? E o onde você considera a oração onde ele foi empregado e veja se lá dentro o onde realmente representa o termo antecedente indicando o lugar, certo? Tem de ser assim. E aí dá certo. Aqui eu pus todas essas explicações para você. Lembrando que o a e o de que aparecem antes de onde, que é de onde ou de onde, certo? São, na verdade, ocorrências por regência. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vem, vem de algum lugar. Certo? Então, o de indicando origem, como eu marquei para você aqui, e o a indicando movimentação para algum lugar. Do contrário, você tem uma indicação de lugar que não tem movimento. Porque se eu moro em algum lugar. Não tem movimento algum aí, certo? Muito bem. Aqui, não se esqueça de uma coisa. Eu ultrapassei um pouco o meu tempo, mas vamos lá. O subjuntivo é sempre aquele tempo verbal que dá uma ideia hipotética. Por isso que ele só tem o presente, o pretérito dele que é imperfeito e o futuro.
e você acha o presente, o pretérito e o futuro com esse truque. Não é regra. Você põe o que, o se e o quando na frente do verbo e conjuga. Que eu fale, que eu beba, que eu parta. Se eu falasse, se eu bebesse, se eu partisse, sempre com essa desinência. E o futuro, para os verbos regulares, é igual ao infinitivo, para os verbos regulares tem uma mudança, mas eles sempre vão terminar em R. Ó, quando eu falar, quando eu beber, quando eu partir, quando eu vier e quando eu vir. Então, o verbo ver é assim, o vier tem o ezinho aí, ó. Quando eu vier. Não se esqueça. Indicativo tem só presente, passado e futuro. Tem dificuldade com isso? Começa pelo ontem. Ontem eu fui, hoje eu vou, amanhã eu irei. Pronto. Mesmo com um verbo muito irregular, você vai saber. O pretérito que é perfeito é o ontem, aconteceu e acabou. Eu falei. O imperfeito, eu falava tanto isso para ele, aconteceu lá no passado, não acontece mais, mas acontecia constantemente. E o mais que perfeito, sempre tem a desinência ará e vai dar essa ideia do anteontem, porque eu fritei ontem. Ontem, eu fritei ontem. O peixe que eu pescara tem que ser antes de fritar, certo? Então você pode pensar analogamente com anteontem. Tudo bem? Futuro do presente tem o rei. Eu amarei, eu falarei, eu comprarei na primeira pessoa e você continua. Eu falarei, falaria, tu falarias, ele falaria. E o futuro do pretérito, ainda que seja indicativo, é o único que trabalha com a ideia da possibilidade. Porque você diz assim, eu falaria com ele, mas não consegui. Então você não falou. Por isso que ele fica na possibilidade. E o mnemônico para ele é assim, forma verbal da Maria. Por que que a gente fala que é da Maria? Por causa do falaria, compraria, diria, etc. Tudo bem? É isso. Então tá aqui o indicativo na linha do tempo para você lembrar quando acontece cada uma das coisas. E o imperativo, você já sabe, ele dá ordem. Fiz um quadro resumo aqui para todos vocês terem essas formas verbais colocadas aqui, certo? E dos oblíquos não se esqueça. O a sempre são objeto direto. Só substitui em complemento que não tem preposição. E o lhe sempre objeto indireto. Só substitui complemento com preposição. Certo? Então, é isso. Aí aqui eu pus todos os exemplos e eu quero falar de uma coisa muito importante para vocês aqui agora. Aqui eu fui relembrando os dados, isso aqui vocês são capazes de lembrar. O da regência eu já falei como tem que fazer. Aqui, crase para a gente fechar, porque crase acontece muito. Saiba bem os dois casos, certo? Saiba bem os dois casos. Sabendo os dois casos, você sabe 99% de crase. Só existem dois casos em que a crase acontece. Portanto, se não caírem um desses dois casos, a crase não ocorre. Então, veja, fui à feira. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Olha o raciocínio que eu fiz com vocês aqui. Quem vai, vai a. Feira é um substantivo? É. Tem que ser, porque essa crase aqui só vai acontecer quando a preposição a se unir ao artigo. E artigo só se refere a substantivo. Como é o artigo a, somente a substantivo feminino, que pode estar no plural ou não, e o artigo tem de combinar com ele. Então, veja, a feira, somando os dois crase. Saiu disso, a crase não existe, certo? Olha lá, e fui a feiras, obviamente não tem crase, porque quem vai, vai a, mas feiras, olha lá, é indicada com plural. Aqui não existe plural, então é só preposição. E a gente faz isso porque o plural em português ele generaliza. Fui a feiras, ou seja, várias feiras, sem determiná-las. E no segundo caso, como é com o pronome demonstrativo, que a preposição a vai se unir, somente haverá essa união se o demonstrativo começar com o a. Então, aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, o a ou as. Só quando o demonstrativo começa com a. Dirija-se àquele balcão. Quem se dirige a. Aí vem aqui, encontra o outro a e você põe acento. Certo? Agora, comprei aquele brinquedo. Quem compra, compra algo. Aquele brinquedo não tem preposição, fechou.
tá bom? É isso. E para os sinais de pontuação, para a gente fechar, não se esqueça, você nunca separa termos da oração que se completam. Então, não leia a frase como você acha que ela deve ser lida. Leia as frases, naquelas questões em que o examinador fala assim, assinale a correta. Então, primeira coisa que você não pode esquecer, você nunca vai separar o sujeito do verbo, nem vai separar o objeto direto do verbo, não importa a ordem, certo? Não importa, se o sujeito estiver no final da frase, você não pode ter uma vírgula entre ele e o verbo está lá no começo, não pode. Nem entre o verbo e o objeto direto, isso cai muito. Tudo bem? Os termos que estiverem intercalados entre dois travessões ou duas vírgulas estarão corretos e o restante é o que eu estou falando aqui. Leia as questões como elas foram pontuadas para você ver se elas fazem sentido, certo? Tem de ler e obedecer na pausa. Você tem que obedecer a pausa que a frase traz, certo? Eu falei com o Rogério, não faz sentido essa vírgula. Entendeu? Então, você vai ler, avaliando a pontuação que o examinador fez. Se não fez sentido, é porque está errado. E muita atenção com a vírgula entre o sujeito, o verbo, entre o verbo e o objeto direto. Tudo bem? Interpretação de textos. Lembre-se, leia primeiro as perguntas e depois vai ler o texto para responder as perguntas. Não leia o texto querendo interpretar, porque depois você não acerta. Aí você faz assim, você lê o texto e entendeu como pôde, aí quando você vai lá para a questão, vem a pergunta, você fala assim, tinha isso no texto? Você volta e lê tudo. Porque a sua preocupação na prova não é interpretar o texto, mas sim responder a pergunta. Olha, fica aqui à sua disposição, qualquer dúvida que você queira tirar comigo, entre lá no meu Instagram, @lu_sartori, vem falar comigo. E se você precisar de umas dicas de resolução de questão, pode falar comigo que eu faço uma live pelo YouTube, combino com você, data e horário, e a gente faz pelo meu canal. E você vai lá na data e horário, pode chamar seus amigos, eu convido os demais, e a gente faz uma live aí às vésperas da prova, só pra gente entender algumas resoluções de questão, aquilo que você precisar, tá certo? Forte abraço, ótima prova, muita sorte para você, além de muito estudo. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao evento Imersão DPE. Você que está se preparando e sim, será aprovado, será aprovada nesse concurso. Prazer, professor Paulo Henrique de Oliveira. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer uma revisão de uma das matérias que com certeza fará toda a diferença entre aprovados e não aprovados. Vamos falar de direitos humanos. Vou trazer para você pontos que entendo necessários, que têm mais probabilidade de cair na sua prova. Inclusive, seguindo os pontos do seu edital. Vamos lá? Primeiro ponto, teoria geral dos direitos humanos. Cuidado para não confundir direitos humanos com direitos fundamentais. O direito em si, ele pode e é o mesmo. Por exemplo, o direito à integridade física é um direito humano e um direito fundamental. Onde está a diferença? Direitos humanos, normas internacionais. Direitos fundamentais, no caso do Brasil, na nossa Constituição Federal. Tem diferença na prática? Tem. Por quê? Os direitos fundamentais só podem ser reclamados, judicializados perante órgãos internos. Agora, se tem previsão em norma internacional e essa norma faz parte do nosso ordenamento jurídico, havendo violação, é possível a reclamação perante órgãos nacionais e, inclusive, órgãos internacionais.
ok? Ainda em teoria geral, famosa questão das gerações ou dimensões. Não se assuste, porque as duas expressões estão corretas. Costuma cair a teoria clássica do Bobbio, primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração, ideia, princípio de liberdade. Aqui nós temos os chamados direitos negativos, como, por exemplo, o direito à liberdade de locomoção, liberdade de expressão, crença, direito de propriedade. São direitos de primeira geração. Segunda geração, ideia, princípio de igualdade. Aqui estão os direitos positivos, prestacionais, porque exigem ações do Estado. Então, por óbvio, na segunda geração nós temos os direitos sociais, saúde, educação, moradia, trabalho, segunda geração. Direitos de terceira geração são os direitos vincados na ideia, no princípio de fraternidade. Aqui nós temos os direitos coletivos. Nos exemplos de Bobbio, o direito ao meio ambiente, o direito à paz, são direitos de terceira geração. Mas você que foi meu aluno, minha aluna, já sabe do macete, e é feio, mas ajuda. Qual é o macete? Direito de primeira geração, direito de rico. Se quem reclama são os ricos, e rico infelizmente consegue direito primeiro que pobre, então de primeira geração. Quem reclama direito de propriedade? É claro que é o rico. Quem reclama liberdade de profissão? O rico. Direito de segunda geração é direito de pobre. Por quê? É direito prestacional. O pobre não reclama propriedade, ele reclama moradia, não reclama liberdade de pensamento, e sim direito à educação. Então, se for de pobre, é direito de segunda geração. E de terceira, professor? É direito de gente alternativa, moderna, paz, meio ambiente, como já saiu em aula, direito de maconheiro, é direito de terceira geração, ok? E para finalizarmos esse ponto, lá no seu edital está direitos humanos e relações privadas. Os direitos humanos foram concebidos, positivados, em essência, para a relação entre indivíduos e Estado. É a chamada eficácia vertical, indivíduo e Estado. Mas também tem aplicação, também tem eficácia nas relações privadas, entre particulares. E aqui nós chamamos do quê? Eficácia horizontal, ok? Só tome cuidado com uma expressão nova, eficácia diagonal. Diagonal é também nas relações privadas, mas com uma diferença. Qual seja? Uma das partes, e aí entra a defensoria com certeza, uma das partes é inferior, é vulnerável em relação à outra. Exemplo clássico, relações de consumo, relações de trabalho. Aqui nós temos eficácia diagonal. Tranquilo. Segundo ponto do seu edital, direito internacional dos direitos humanos. Disse há pouco que direitos humanos estão previstos em normas
internacionais, por excelência, especialmente em tratados internacionais de direitos humanos. Agora, cuidado, por quê? Não só tratados. Quando se indaga quais são as fontes dos direitos humanos, enquanto normas internacionais, além dos tratados, nós temos princípios de direito internacional, costume internacional. Também, hoje se fala em norma dius cogens, como a jurisprudência da Corte Interamericana já reconheceu que proibição de tortura, escravidão, desaparecimento forçado são normas de ius cogens. Então, direitos humanos podem consistir em norma de ius cogens. Acabou? Não. Também é fonte de direitos humanos o chamado soft law. São normas, aspas, que não são tratados, costumes, princípios e os cogens, mas que servem para a interpretação, aplicação das normas. Como, por exemplo, de soft law, que pode cair na sua prova. Lembra? Princípios de Yogyakarta. Princípios de Yogyakarta é o resultado de uma conferência realizada pela ONU que tratou sobre diversidade sexual. Princípios de Yogyakarta. Outro soft law, Declaração da ONU dos Direitos dos Povos Indígenas e Tribais. É um tratado? Não, porque a Declaração dos Povos Indígenas e Tribais foi adotada por resolução da Assembleia Geral da ONU. Então, não é um tratado formalmente. Então, hoje também a declaração é concebida como soft law, ok? Interpretação das normas de direitos humanos. A doutrina consolidou alguns critérios para interpretar e aplicar as normas de direitos humanos. Quais são esses critérios? Primeiro, critério da máxima efetividade. Significa que as normas de direitos humanos têm a aplicação direta, imediata e integral. Máxima efetividade. Outro critério de interpretação. Primazia da norma mais favorável, seja na aplicação, seja na interpretação. Quando eu tenho colisão entre normas de direitos humanos ou uma norma que admite duas ou mais interpretações, qual deve ser acolhida? A que for mais favorável ao indivíduo. Terceiro critério de interpretação. Interpretação pro homine. Se aproxima da primazia da norma mais favorável. Interpretação pro homine significa que deve ser dada a interpretação mais favorável ao indivíduo. Ok? E aí fechamos o ponto 2 do seu edital. Ponto 3, sistema global. Sistema global é o sistema da ONU, sim. No sistema da ONU, nós temos mecanismos extraconvencionais. O que é isso, extraconvencionais? São aqueles que não têm como base um tratado de direitos humanos em específico. Tem como fundamento a Carta da ONU. A Carta de São Francisco, de 1945, que criou a ONU. Entre esses mecanismos ditos extraconvencionais está o Conselho de Direitos Humanos. Conselho de Direitos Humanos.
E qual é a pegadinha clássica? Não confundir Conselho de Direitos Humanos com Comissão de Direitos Humanos e com Comitê de Direitos Humanos. Conselho de Direitos Humanos é um órgão da ONU. Comissão de Direitos Humanos foi criada em 1946 com o propósito de elaborar a Declaração Universal. A comissão não mais existe. A comissão resultou no Conselho de Direitos Humanos. É no âmbito do Conselho de Direitos Humanos que se realiza, está lá no seu edital, a revisão periódica universal. E o tal do Comitê de Direitos Humanos, professor, o que é isso? Comitê de Direitos Humanos é o órgão que faz a supervisão do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Conselho, órgão da ONU. Comissão de Direitos Humanos elaborou a Declaração Universal. Comitê é específico para supervisão do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ok? E já que falamos em Declaração Universal, Pacto de Direitos Civis, não se esqueça da chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Carta Internacional dos Direitos Humanos é um tratado? Não. É um conjunto de 3 instrumentos, quais sejam Declaração Universal, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o PIDESC, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses 3 instrumentos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Sobre Declaração Universal, a questão comumente cobrada é a seguinte: formalmente, a Declaração Universal é um tratado de direitos humanos? Não. Formalmente, ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Se é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, possui força vinculante? Sim. Esse é o entendimento que você vai adotar para a prova. A Declaração Universal dos Direitos Humanos possui força vinculante, força normativa. Ok? Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Alguns pontos aqui interessantes. Pegadinha clássica. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, pelo próprio nome, traz direitos de primeira geração. Direito de primeira geração, como vimos há pouco, está as liberdades públicas, está o direito de propriedade. Então, tem previsão no Pacto de Direitos Civis quanto ao direito de propriedade, já que é um direito de primeira geração, é um direito civil clássico? Não tem. O Pacto de Direitos Civis não dispõe sobre o direito de propriedade. Atenção também para os protocolos facultativos ao Pacto de Direitos Civis e Políticos. Por quê? Tem 2 protocolos facultativos. O primeiro versa sobre o quê? Mecanismo das petições, das comunicações individuais ou denúncia de violação. Cuidado, porque o Brasil ratificou. Sim, recentemente o Brasil ratificou o protocolo facultativo ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, reconhecendo a competência de quem? Do Conselho de Direitos Humanos? Não, do Comitê
de Direitos Humanos para receber denúncias, petições individuais. Segundo protocolo facultativo, versa sobre proibição da pena de morte. Brasil ratificou? Sim, mas é claro que o Brasil fez reserva, considerando a nossa Constituição Federal. A nossa CF admite pena de morte no caso de crime de guerra. Então, o Brasil fez essa reserva quando ratificou o segundo protocolo ao Pacto de Direitos Civis. Ok? Sistema especial da ONU. Veja, convencional especial estão os diversos tratados, como, por exemplo, a Convenção da ONU contra a Discriminação Racial, sobre a eliminação da discriminação contra as mulheres, pessoa com deficiência, crianças, não é mesmo? Qual que estou apostando para essa prova? Estou apostando na Convenção da ONU sobre o Direito das Mulheres e Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. E não estou falando de texto destas convenções, mas sim da supervisão. Por quê? Dá para nós compreendermos a supervisão trabalhando juntas as convenções. Na Convenção dos Direitos das Mulheres, nós temos o Comitê sobre Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Na Convenção do PCD, Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, Comitê sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Nas duas convenções, nós temos um protocolo facultativo que o Brasil ratificou ambos, reconhecendo a competência desses comitês, Comitê sobre Direito das Mulheres, Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, para receber denúncias, comunicações, petições individuais. Por que vamos trabalhar juntos? Porque os requisitos se assemelham. Quais são os requisitos de admissibilidade dessas denúncias para esses dois comitês? Olha lá. Primeiro, a petição não pode ser anônima. Não pode petição anônima. Segundo, que a matéria não tenha sido examinada ou esteja em exame em outro órgão internacional. Como digo aqui em minhas aulas, que não haja litispendência ou coisa julgada internacional. Outro requisito, e esse vale para todos os órgãos de supervisão: esgotamento dos recursos internos. Em ambos os protocolos tem as exceções. Quando que não precisa esgotar propriamente os recursos internos? Quando houver protelação, demora injustificada. Também quando, internamente, não há um recurso efetivo, há dúvida, improbabilidade de efetivamente haver internamente a reparação, a proteção ao direito violado. Outro requisito que vale para os dois: não será admitida a petição se ela estiver manifestamente infundada. Outro requisito: se houver abuso de direito de submeter petição. E o requisito que a sua banca já cobrou. Olha lá. Nós temos petições nesses dois protocolos facultativos, para Comitê de Mulheres, Comitê das Pessoas com Deficiência,
mas só pode ser por fatos anteriores à ratificação. Salvo, e aqui vem a exceção cobrada, salvo se os fatos começaram antes da ratificação pelo Estado e continuam ocorrendo. Então, se atente para esses requisitos. Valem para Comitê da ONU sobre Discriminação Racial contra a Mulher e Comitê sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2 protocolos facultativos. Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Sistema Interamericano de Direitos Humanos pode cair na sua prova os 3 instrumentos principais, quais sejam Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica e terceiro, o protocolo adicional à Convenção Americana em matéria de DESCs, econômicos, sociais e culturais, ou simplesmente Pacto de San Salvador. Mas também no sistema interamericano, nós temos tratados específicos. Quais são os principais? Primeiro, porque está lá no seu edital, a Convenção Belém do Pará, sobre violência doméstica. Também, Convenção Interamericana sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. E agora, cuidado! No sistema interamericano, nós ainda temos a Convenção sobre Racismo e Discriminação. Cuidado porque essa convenção ela foi aprovada pelo Congresso Nacional na forma do parágrafo 2º, não, parágrafo 3º do artigo 5º da CF, ó, 3º do artigo 5º da CF, ou seja, 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos membros. Então, a Convenção Interamericana contra Racismo e Discriminação tem hierarquia aqui no Brasil equivalente a uma emenda à Constituição. Professor, e a Convenção Interamericana sobre Direitos da Pessoa Idosa? Cuidado, porque o Brasil não ratificou ainda. Brasil não ratificou a Convenção Interamericana sobre Direito dos Idosos. Ok? Supervisão no sistema interamericano. Quais são os órgãos? Comissão e Corte Interamericana. Comissão Interamericana faz a supervisão do quê? Do cumprimento da Declaração Americana e também da Convenção Americana. Inclusive, pode receber petições individuais, denúncias de violação de direitos humanos. Professor, os 3 instrumentos, Declaração, Convenção Americana e Protocolo Adicional, Pacto de San Salvador. Só cabe violação, ou melhor, só cabe petição individual quando violado esses 2 instrumentos? Não cabe se violado o Pacto de San Salvador. Cuidado, porque a regra é não. Qual é a exceção? Direitos sindicais e educação. Se houver violação de direitos sindicais, não direito de greve, cuidado, e direito à educação, sim, cabe petição, denúncia para a comissão. Professor, não pode denunciar direto na corte? Não. Sistema bifásico.
obrigatoriamente deve passar pela comissão. Pode o caso chegar à corte. Então, a vítima ou representante da vítima, depois da comissão, pode levar o caso à corte interamericana? Não. Só pode remeter caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos a própria comissão e os estados, indivíduos, grupo de indivíduos ou mesmo organizações não têm legitimidade para remeter casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Outro ponto do seu edital: direitos humanos no ordenamento brasileiro. Tratados de direitos humanos. Essa matéria já está surrada, mas a sua banca cobrou em questão de concurso realizado em 2025, novamente tratados de direitos humanos. Que bom, porque você vai acertar. Olha lá. Aprovação de tratado de direitos humanos. Qual é o quórum que o Congresso deve seguir? Ah, acabou de falar, homem. É o quórum do parágrafo 3º do artigo 5º. Acho que é melhor para você assim. 3º do artigo 5º. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Cuidado, por quê? Esse quórum qualificado, ele não é obrigatório. O Congresso decide qual é o quórum. Se é o do parágrafo 3º do artigo 5º ou por maioria simples. Seja aprovado por 2, 3, 5, seja aprovado por maioria simples, a aprovação se faz por decreto legislativo. Decreto legislativo. Publicado o decreto que aprova Tratado de Direitos Humanos, ele já tem vigência interna aqui no Brasil? Não, não. É esse posicionamento que você vai adotar para a sua prova, que é o posicionamento do Supremo. O tratado internamente só tem vigência a partir do quê? Do decreto de promulgação, que é de competência do presidente da República. Feito o decreto de promulgação, publicado, tem vigência interna. Qual é a hierarquia? Hoje no Brasil nós temos 2 hierarquias. Equivalente às emendas à Constituição, somente aqueles que foram aprovados. 2, 3, 5. Se não foram aprovados por esse quórum especial, tem qual hierarquia? Hierarquia supralegal. Supralegal. Quais foram os aprovados até o momento? Você já sabe. Convenção Interamericana contra Racismo e Discriminação. Que mais? Tratado de Marrakech, Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi o primeiro, e seu protocolo facultativo. Esses 3 têm hierarquia equivalente às emendas à Constituição. E importante, uma vez ratificado um Tratado de Direitos Humanos no plano internacional, o presidente precisa da aprovação do Congresso para retirada, para denúncia desse Tratado de Direitos Humanos. Importantíssimo. Supremo Tribunal Federal decidiu em 22 que sim. Quer dizer, assim como a aprovação, autorizando o presidente a ratificar, se você quiser sair da bagaça do Tratado de Direitos Humanos, precisa da aprovação do Congresso. Então, a denúncia do Tratado de Direitos Humanos exige a aprovação do Congresso Nacional. Ainda aqui no âmbito interno,
Ordenamento Jurídico Brasileiro. Tem vários pontinhos no seu edital. Tenho observado que sua banca gosta do tema indígenas e quilombolas. Indígenas e quilombolas. Só uma pequena observação. A Constituição Federal assegura aos povos indígenas a posse das terras que tradicionalmente ocupam. Mas, para os quilombolas, está lá no artigo 68 do ADCT, é garantido que a propriedade sobre as terras que continuam ocupando, que são remanescentes dos extintos quilombos. Outro ponto importante. No âmbito internacional, nós temos a Convenção 69 da OIT sobre povos indígenas e tribais e agora a Declaração da ONU sobre povos indígenas e tribais. Em ambos os instrumentos é garantido aos indígenas consulta prévia. Devem ser consultados sobre todas as medidas, seja administrativa, legislativa, que afetem diretamente essas comunidades. O direito de consulta prévia vale só para indígenas? Não. Vale também para quilombolas, direito de consulta prévia. E fechando essa questão de indígenas e quilombolas, lembre de jurisprudência do sistema interamericano. O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana por violação justamente ao direito à terra de indígenas e de quilombolas. Indígenas, qual é o caso? Caso Chucuru, povos indígenas Chucuru. E no caso dos quilombolas, qual é o caso? Caso das comunidades quilombolas de Alcântara. Então lembre, condenação do Brasil na corte, indígenas, Chucuru, quilombolas, caso Alcântara. Ok, gente querida? Trouxe alguns pontinhos bem específicos, acreditando aí que alguns vão cair na sua prova. Já pensou? Se pegamos aqui na nossa revisão umas 5 ou 6 questões, coisa boa. Desde já, agradeço sua atenção, te desejo força para fazer devidamente suas revisões, agora que a prova se aproxima, e, é claro, uma boa sorte. Espero muito a sua notícia de aprovação na DPE, órgão que tem por excelência, tem por missão institucional a proteção de direitos humanos, especialmente dos vulneráveis. Um grande abraço e até próximo encontro. Ah, que maravilha! Tivemos agora o PH com direitos humanos, tivemos também a revisão de língua portuguesa com a professora Luciane. Mais cedo tiveram que aturar esse aqui que vos fala, não é? Com direito constitucional, mais 1h30 pelo menos de revisão na conta de vocês. Amanhã nós temos compromisso. Amanhã temos mais revisão e confirmando aqui, ó, teremos processo penal com a professora Marcele, teremos direito empresarial com o professor Sérgio Gabriel e teremos ECA com o professor Mário. Então amanhã, 7 horas da noite, nós vamos continuar. Depois também temos na quinta-feira mais revisão, sexta, resolução de questões e no nosso sabadão, começando bem cedinho, às 8 horas da manhã, o nosso Detona. Então, é hora de deixar tudo fresco na cabeça para você poder arrasar. E não deixem de seguir a gente aqui nas redes sociais, pelo YouTube, no Instagram e também na nossa comunidade no WhatsApp, onde você está mandando ali alguma dica, seja de novos concursos, dicas de questões, não é? Comentários daquilo que acontece nesse nosso universo jurídico. Esperamos por vocês amanhã. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.